Oi, que alegria estar aqui com você em mais um programa Envolve Mais 50 Mais TV. E hoje a gente está com o quadro Saúde Integrativa. E eu tenho uma novidade, não estarei mais sozinha aqui nesse espaço. Agora nós seremos em duas apresentadoras. Eu sou a fonoaudióloga Caterine Bornancin e agora tenho a minha parceira Thaísta. Bem-vinda, que alegria ter você aqui comigo. Obrigada, Caterine. É um prazer estar aqui compondo esse programa, esse quadro com você. Eu sou terapeuta integrativa, mentora de mulheres, atuo há 11 anos nessa área. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre como as emoções, como a nossa saúde, como o nosso corpo reage a tudo isso e como eles estão integrados. E a nossa ideia principal é trazer essa leveza na saúde para você, né? Então a gente vai unir os nossos dois olhares para trazer essa leveza, principalmente para você se cuidar, olhar para a sua saúde. Então, como a Thaísa mencionou, hoje aproveitando esse tema do nosso Outubro Rosa, estamos de rosa também, né? E a gente vai falar sobre a saúde integrativa e a voz da mulher nos seus 50 mais. Isso aí. Bem, o Outubro Rosa, ele nos traz a lembrança da gente olhar mesmo para a nossa saúde, pois quando nós olhamos para a nossa saúde, a gente olha para a saúde de todos que estão ao nosso redor, né, de uma forma integral. E a aromaterapia, ela é uma das formas da gente estar como uma grande aliada para esse cuidado, porque a mulher nessa idade, Caterine, é importante, a gente está buscando formas mais naturais também de cuidados, né, de pequenos autocuidados. Então nós temos aqui, né, por exemplo, utilizar os óleos essenciais nos difusores, né, ter aqueles momentos específicos, só nosso, né? Tão importante, não é mesmo? E a gente pode também utilizar os florais de Bach, né, que daí tem alguns florais que auxiliam nesse processo, o alnute, o olive, para trabalhar nesse período de transição na nossa vida. Sim, e principalmente nessa transição, né, nós mulheres sentimos muito esse impacto, principalmente quando a gente tem transição hormonal, né? Isso. Então, lá na nossa menopausa, a gente acaba tendo várias transições, e uma delas é a questão da nossa voz, né? Porque a gente acaba tendo o nosso envelhecimento, que é normal, né? O nosso envelhecimento celular e com isso o envelhecimento das nossas pregas vocais. Então a gente acaba tendo muitos casos, né? De mulheres com rouquidão, de fraqueza mesmo, de uma intensidade que às vezes não consegue, parece que sair aquela voz, né? E muitos estudos nos mostram isso, né? Tanto é que teve um estudo publicado no Journal of Voice em 2020 que mostrou que as mulheres na menopausa apresentam alterações na frequência e na intensidade vocal. Porém, que teve um estudo também que buscou essa questão do que a gente poderia fazer para melhorar, né? Para melhorar essa questão de voz. Porque as pregas vocais, elas são membranas. Então, pensa que quando a gente inspira, entra o ar, né? E na hora de sair, de expirar, vai vibrar essas membranas que estão ali. Então, essas membranas que ficam mais rígidas. E quando a gente não consegue soltar o ar corretamente, né? Por várias questões do envelhecimento, perda de colágeno, tudo isso vai influenciar nessa rouquidão, nessa fraqueza. E aí, com esses estudos, mostram que quando a gente entra com uma parte de terapia, exercícios vocais, respiração, uma leveza também, né? Porque nós temos nosso sistema límbico que nos mostram que a nossa voz está completamente ligada às nossas emoções. Então, se você está estressada, nervosa, com ansiedade, vai refletir na nossa voz, né? E às vezes a gente fica mais tensionado, o pescoço fica mais durinho, fica até difícil, né? A respiração fica mais curtinha, né? Então, fica mais difícil também para a gente conseguir passar o que a gente quer passar, né? Então tem tudo isso que influencia na nossa voz, além do nosso envelhecimento.
né? Sim, e é muito lindo, né, Caterine, a gente olhar para tudo isso, como ela comunica, né, o nosso corpo, as nossas vozes e principalmente a nossa emoção. Sim, e eu acho que você deve receber ainda mais do que eu em consultório, né, essa questão, porque normalmente a gente recebe com a queixa, né? Sim. Ai, a minha voz tá muito grave, tá muito grossa, ou tá muito fina, não sai, e aí às vezes vai buscar mais a fundo, né? E eu acabo sempre falando, às vezes a pessoa vem olhando na voz, não olha como um todo, né? O que tá acontecendo na vida, quais emoções. Ou nós mulheres, principalmente, às vezes a gente acaba deixando muita coisa guardada lá, né? Quanta coisa a gente se cala durante a nossa vida toda, durante a nossa infância, principalmente, né? Hoje, por exemplo, as pessoas que já estão com seus 50, 60 anos, é de uma época que a gente trazia essa questão de ai, criança tem que só escutar, não pode falar com adulto, né? Então, quanta coisa se foi se calando em tudo isso. Então, hoje em dia a gente precisa tratar mais essa questão de como um todo, por que está calada e o que está refletindo nessa voz, né? Do que realmente, às vezes, tratar propriamente, fisiologicamente apenas. Sim, exatamente. É bem importante isso que você falou, porque o ser humano ele é um ser integral, né? Então a gente precisa realmente olhar para todas essas questões dele, né? Nós precisamos olhar como que tá. Às vezes você vai lá no médico, fez o seu check-up, né? É importante a gente fazer isso, precisamos desse cuidado constante, rotineiro, mas aquilo a gente precisa olhar além disso, além do convencional, né? O que as minhas emoções, o que eu tô aqui dentro do que a gente está trabalhando hoje aqui para vocês, o que eu tô deixando de falar ou o que eu tô falando demais que eu estou engolindo, que emoção que eu estou engolindo, será que isso está digerindo, né, na minha vida? E ela vai somatizando tudo isso, né? E aí vai respondendo, né? E vai desenvolvendo situações e situações. Já tem situações, por exemplo, Caterine, das pessoas irem em consultórios, né? E faz o check-up e não tem nada, né? Nada fisiológico, tá, gente? Nada clínico, né? Mas a gente, quando olha para esse outro olhar, né? Das nossas emoções, de como eu estou me sentindo, de como eu estou me colocando, aí a gente descobre grandes coisas a serem trabalhadas. E é difícil, eu vou até sair do contexto do nosso roteiro. E é difícil a gente se perceber isso, da mulher chegar quando chega às vezes, né? Ai, fui encaminhada porque normalmente, às vezes eu encaminho, né? Encaminho para fazer terapia, porque a gente consegue observar, às vezes, naquela primeira conversa, na anamnese, que é algo mais profundo, sim, além da parte fisiológica, né? E quando chega para você, essa mulher que tá com, às vezes, ai, perdi minha voz, né? Sim. Como é pra, né? Deixa eu te colocar um caso exatamente sobre isso. Eu atendi. Sim. Tá com 2 semanas um caso desse. Inclusive, ela é uma médica, tá? E ela chegou afônica. Eu falei assim, tá tudo bem? Ela disse assim, estou sem voz, né? E aí eu falei assim pra ela, trabalhei ela ali, atendi, né, com a Sinfonia das Células na aromaterapia. E aí eu falei pra ela assim, aconteceu algo no seu trabalho, na sua vida pessoal? Ela disse assim, sim, aconteceu. E as lágrimas escorreram, nossa, sabe? Eu dei o tempo dela, aguardei. E aí depois ela veio se abrir comigo, né, no sentido assim, hora que eu disser tudo o que eu tenho para dizer, vai incomodar algumas pessoas lá no trabalho. Eu falei assim, então você já sabe o que você tem e qual o caminho que você precisa fazer, né? Precisa de coragem para olhar para isso. E quando a gente olha e você toma consciência daquilo lá, a coisa começa a fluir melhor. E aí eu, né, tinha um óleo, utilizei com ela o On Guard. Daí eu passei para ela diluído no óleo de coco, né? Falei assim, passa aqui na sua garganta, inala, né? E aí ela utilizou e sentiu melhor. Ela já saiu do atendimento ali com um pouquinho mais de voz. Né? Um posicionamento que às vezes é muito difícil, né? Pra gente tomar essa atitude. Me lembrou, eu já fiquei afônica, mas muito no começo da minha carreira, vamos dizer assim, né?
fonoaudiologia é a minha segunda graduação. Eu tenho graduação em administração também, e logo que eu estava me formando, eu comecei a assumir um setor numa empresa. E eu lembro que um dia antes, no final do dia, a minha supervisora falou assim, olha, a gente vai ter uma reunião amanhã com o presidente, você que vai apresentar. Uhum. No outro dia, o que aconteceu? Sem voz. Eu acordei sem voz nenhuma. Me preparei a noite inteira para aquela apresentação, apresentei, mas, assim, não saía. E depois disso, depois que eu fui me entender, comecei a fazer terapia, estava fazendo terapia por outras questões, e ela trouxe isso. Vamos buscar o porquê dessa sem voz? Falei, eu devo ter tomado friagem, que a gente fez, né? Friagem, gelado, não tem nada além disso. Sim. Não, enquanto o nosso corpo fala, né? E você tá escutando o que teu corpo tá falando? O que tua voz está emitindo nessas emoções, né? Então, é legal pra gente parar e puxar isso um pouquinho pra si, né? Pra gente refletir sobre isso. Em questão do que você falou que ela inalou, enfim, o que acontece no nosso corpo quando a gente inala? Que é assim, Caterine, quando nós inalamos o óleo essencial, né, ele passa, primeiro de tudo, assim, a primeira via, né, é a aromática, porque ele vai muito rápido, ele acessa o nosso sistema límbico, responsável pelas nossas emoções. Então, leva cerca de 3 milésimos de segundo, ele já está no nosso sistema límbico, é muito rápido. Então, às vezes a pessoa fala pra mim assim, mas eu não acredito muito nisso, não. Eu falo, você não precisa acreditar, você só vai precisa acontecer. Só precisa cheirar, né? E eu falei assim, se permita viver isso. Eu não tô pedindo pra você abandonar o que você já faz e tá dando certo. Mas isso é uma forma da gente complementar, né? Uma forma da gente integrar o que a gente tem feito. Para ter uma melhor qualidade de vida e de saúde. Sim, tanto é que acho que é muito importante, né? A gente faz, normalmente, antes da gente começar as gravações, enfim, a gente faz até a Thaís falou assim, ó, respira e sente aqui, né? Depois, fiquem até o final, que a gente vai passar muitas dicas sobre isso. Vamos fazer juntas um exercício bem bacana. E daqui a pouquinho, passamos 5 minutinhos, perguntou, e agora, como você está se sentindo? Que querendo ou não, a gente fica nervosa, né? Tem várias questões que a gente precisa respirar, parar, dividir. A gente estava até conversando aqui com o produtor também, que é a questão que mulher já está pensando depois, o que eu preciso fazer, né? Enfim, a gente precisa cuidar de si mesma. Sim. Parar para se permitir se sentir, né? Isso, por conta desses infinitos papéis, né, que nós desenvolvemos. E então é muito importante mesmo essa pausa, porque é um ato de amor consigo mesma. Até ontem eu coloquei uma publicação nas minhas redes sociais, né, falando sobre isso, que cuidar de você mesma não é egoísmo, e sim um amor próprio. Sim, é verdade. Bom, voltando um pouquinho, né, e realmente o nosso corpo fala, você vai perceber que o nosso corpo fala sobre tudo. E aí, eu trago mais uma questão de uma pesquisa, mas principalmente porque nós, na fonoaudiologia, nós observamos muitas queixas, né, dessa questão de voz fraca, voz presa, disfonia ou afonia, não sai, parece que tá preso aqui, o que tá acontecendo? E aí, teve uma questão publicada aqui no Cefac que fez uma relação entre o estresse e a disfonia funcional entre as mulheres adultas. E o estudo mostrou que o estresse crônico mesmo, né, as nossas emoções, impacta diretamente na voz. E aí a gente pode até pensar que pode causar realmente... me fugiu a palavra, mas são nódulos, né? Pode acontecer de nódulos, pólipos nas pregas vocais, que é resultado desse estresse, dessa questão que às vezes a gente, não é só engolir sapo, como a gente às vezes fala, né? É a questão de estar nervosa, irritada, né? Em vez de ter uma vida um pouquinho mais leve, não, tá sempre naquela rotina, que a nossa rotina hoje é muito agitada, muito corrida, não temos tempo, e mesmo assim está estressada, em vez de levar um pouquinho mais leve. É que tudo isso, né, Caterine, o que acontece? Nós geramos um estresse, uma sobrecarga para o nosso corpo. Somatizamos, né? Somatizamos tudo através das emoções, e aí vai aparecendo coisas para resolver e olhar.
E às vezes é mais fácil continuar nesse automático da nossa rotina do que propriamente a gente acabar parando para se escutar, né? Sim, porque é como eu disse, se escutar precisa de coragem. Não é, e isso precisa ser uma decisão. É tão importante isso, de fazer esse movimento de olhar para dentro, porque a resposta está dentro de nós. E através desses pequenos gestos diários de amor próprio, né? Que a gente vai influenciando a tudo, não só a voz, né? Mas ao seu bem-estar. Então, desde tomar uma água, lembrar de parar de tomar um copo de água, você já está cuidando tanto da sua saúde vocal como da sua saúde integral mesmo. E é isso quando a gente pensa em saúde integrativa, né? Não tem como eu tirar a minha voz e tratar só a prega vocal ali. Não, a gente tem que tratar como um todo. Exatamente. E para isso, existem alguns óleos que a gente pode estar utilizando de dar suporte nessa fase dos 50 mais. Sim. Sabe? Até trouxe alguns aqui pra gente, né? Mas, por exemplo, nós temos o gerânio, a salva esclereica, e o claricalme, que é um blend. Esses eu acabei não trazendo. O que eu ia te perguntar é desse aqui que é tipo um rolãozinho, né? Sim. Daí fica mais fácil para aplicar. Sim, mais prático. Esse aqui foi até o que a gente utilizou, né? Que a Caterine comentou ali. O Whisper. Ele é um blend, então ele contém alguns óleos essenciais aqui dentro dele, né? Então ele trabalha aqui a questão do poder pessoal, da elevação de ânimo, da autoestima. Então isso é tão importante, né, para a mulher, não só a partir dos 50, mas a gente percebe que por questões ali envolvendo talvez já uma menopausa, uma perimenopausa, vai mexendo nisso, vai mexendo muitas coisas. No emocional. Ainda mais a mulher que é muito hormônio, né? Sim. Mais hormônio do que qualquer outra coisa. E acredito que em todas as fases da vida, quando a gente tem filho no puerpério, né? Que parece que a cabeça vira de cabeça para baixo, Sim. né? E na menopausa, eu acredito, né? Não estamos ainda, mas pelos relatos que a gente recebe, né? Como é uma transição, às vezes, um pouquinho mais delicada para a mulher passar, né? Que o homem acaba não passando tanto, né? Sim. Mas a mulher, querendo ou não, acaba somatizando, porque a gente tem muitas funções, além de ser mulher, vamos dizer assim, né? Muitos papéis, né? Muitos papéis, sim. Então, como eu estava dizendo aqui, ó, por exemplo, a gente tem o balance, né? Que ele pode nos auxiliar para manter esse centramento, né? Essa cabeça no lugar, essa tranquilidade, sabe? O balance é muito importante para isso, ele dá esse suporte, né? O copaíba. A copaíba, ela é um anti-inflamatório natural, você sabia? Olha, né? Ela é incrível. Ela atua parecido ali como um ibuprofeno, vamos pensar Uau, assim. Sim. E natural, tá? Então, assim, ela combate radicais livres, né? Então, nessa fase, é muito importante pra gente cuidar disso já até antes mesmo, né? A lavanda, gente, quem não precisa relaxar e ficar calma? Nos dias de hoje, não é mesmo? E mencionam muito que até na menopausa tem muita questão de insônia também, né? Sim, mexe. Porque mexe com a questão hormonal da pessoa, né? E reflete nos comportamentos dela. Sim. E vocês sabem que o nosso dia começa com uma boa noite de sono. É verdade. Eu passei muito insônia, eu quase nunca tinha tido, mas na gestação da Sara, que foi a minha filha mais nova, nossa, foi muito desafiador. E eu usei muito lavanda. E hoje eu uso com as crianças, né? Que é a horinha que a gente vai preparar para dormir. Enfim, já coloca no difusor a lavanda, já vai preparando aquele ambiente para ir relaxando. Exatamente. A lavanda, ela é um óleo seguro para todas as idades. Bacana. Vamos começar com a nossa prática? Vamos lá. Então, pare tudo que você está fazendo e venha fazer com a gente. É seu momento de se escutar, de se permitir. Sim. Bom, então, a minha sugestão agora é pra gente, que nem a Caterine falou, né? Parar tudo, sentir você, estar presente consigo mesma. É muito rápido, mas ele tem um poder muito grandioso para sua vida, para o seu dia. Que é o quê? A gente pode vir aqui, ó, pegar
Um óleo essencial pode ser o que você tiver, né? Um cheirinho aí na sua casa, uma lavanda, enfim. Aqui eu escolhi o olíbano, né? O frankincense. E aí o que vai acontecer? Você pega uma gotinha, tá? Ui, foram muitas. Então vamos dividir. Sim. E você passa na sua mão. E agora nós vamos respirar de uma forma consciente. O que é essa respiração consciente? Né? Nós esfregamos aqui, cheiramos por 4 segundos, então faz uma mãozinha lá. Ó. Cheira, 1, 2, 3, 4. Segura por 2 e solta. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Mais uma vez. Mais uma vez. Isso. Quando nós fazemos isso, a gente cria espaço para o novo. A gente cria espaço para o que precisa ser trabalhado, né? Então é ter esse momento mesmo de autocuidado. Rapidinho, menos de 1 minutinho você faz e você vai ter grandes benefícios. Uau. Né, no seu dia. Já dá uma oxigenada, Sim, né, no muda. cérebro. É bacana pra gente iniciar o dia, Sim. né? Iniciar o dia, porque às vezes a gente acorda e já tem que pular, despertador já pô, já tem que sair correndo. Não, para, né? Sim. Faz a tua espiritualidade, aproveita e já faz essa técnica de respiração junto. Isso. E eu te convido também a fazer a técnica de voz, né? Pra gente já deixar essa voz preparada para o teu dia também. Então existe uma técnica que se chama, eu vou até ler só para não falar errado, Lex Vox, que é algo bem sutil. Então você pode pegar um copo com um pouquinho de água, um canudo que você tiver em casa e sempre nada forçado, nada forçado. Então vai respirar, mesma coisa, vai inspirar e vai soltar o sonzinho de U, mas um U bem levezinho, fazendo bolinhas dentro da água. Então é respirar e primeiro pode fazer como se fosse soltando sem falar o U e depois falando o U mesmo. Então vai sentir que vai vibrar tanto bochecha, lábio e até vai sentir um pouquinho das pregas vocais, né? Então aí pode pausar e fazer umas 3 vezes, 1 minutinho no máximo também. Vai ver que vai ficar mais relaxado. E um outro que é bem básico, assim, né? Se a gente for pensar, é soltar essa questão labial. Então, fazer o... Pode até brincar um pouquinho com o som, né? Aumentar ou diminuir. Mas nada de forçado. Não precisa forçar nada, né? Então... Você soltou tanto a parte labial, bochecha, e também eu acho bem interessante a gente soltar pescoço, né? Porque às vezes a gente tá bem tensionado. Então pode puxar, e eu gosto, em vez de puxar a cabeça em si, puxar essa parte aqui para esticar essa parte, né? Então a gente pode segurar aqui na clavícula, ó, e puxar aqui, você vai ver que vai sentir, vai puxar até lá em cima. E do outro lado a mesma coisa, segura aqui no seu ombro, e puxa, esticando. Pode até fazer um pouquinho transversal, que vai puxar tudo aqui. Então, tudo isso a gente consegue soltar para você ficar mais relaxada já durante o dia e ficar com uma voz tranquila, respiração, porque tudo isso, lembrando da respiração, que eu até gosto de falar às vezes também, que a gente precisa respirar igual o bebê, né? Sim, pela exatamente. barriga, não é aqui no tronco, né? Então, essa técnica de respirar é legal fazer à noite também, Sim. né? Eu gosto de indicar fazer deitada, um pouquinho antes de dormir, e você vai ver como que você vai pegar no sono mais relaxada. Então, coloca a mão lá na barriga mesmo, e quando for fazer, né? Pode inspirar, e quando for inspirar, na verdade, pode usar uma mãozinha para sentir e a outra na barriga para você sentir a barriga, que ela tem que, a barriga que tem que levantar. Sim. E não aqui, ó, não é o tronco, e sim é a barriga que precisa respirar. Quanto mais vezes você fizer, depois a gente entra no modo automático, sim, né? Sim.
Ai, que delícia! Adorei, adorei! Então, essas dicas é para você cuidar da sua saúde de uma forma integral mesmo, tá? Então, a respiração acho que é a base de tudo. Além da voz, é a base de tudo pro nosso corpo. Sim. Né? E uma dica do dia que a gente pode estar dando aqui para todos vocês que estão nos assistindo é que todos os dias vocês podem pegar, né, uma gotinha ali da lavanda e colocar seja no seu travesseiro, ou no seu difusor, ou até mesmo na mão e inalar antes de dormir, que vai te auxiliar bastante nisso, né? A ter esse autocuidado. Seja talvez aquele momento também que você pode estar mais em contato com o seu banho, eu falo, sabe? Tão importante esse momento, né? Porque hoje em dia as pessoas têm o hábito de estar indo muito no automático, esse banho, né? Vai lá e toma um banho e pronto. Não, esteja consciente, sinta você, respire você, olhe para você, né? Que tudo isso vai valer muito a pena. Além do mais, convido também, enquanto estiver fazendo esses exercícios, a sempre pensar em coisas boas, né? Coisas relaxantes, cuide de você, a sua voz, o seu corpo, você vai ver quanto vai ficando cada vez mais leve. Então traga emoções boas nesse seu momento, né? A gente às vezes fala, 1, 2 minutinhos, é o momento que você vai conseguir parar para trazer todas essas emoções boas para você atrair tudo isso pro seu dia. Exatamente, né? Porque se a gente fica olhando, né, eu tô fazendo isso, mas tô lá pensando no que eu tenho para resolver, na briga que deu, na confusão que aconteceu, não é legal, né? Porque isso você tá chamando mais energias estagnadas, né? E o corpo vai sentindo tudo isso. Sim. Então a gente convida você a começar hoje mesmo. Isso. Não deixe de se cuidar, aproveita, faça todas as nossas dicas que nós passamos aqui. E nós te aguardamos no próximo programa, no próximo quadro. Convido a deixar nos comentários também temas que vocês querem que nós trazemos aqui para você. Muito obrigada. Por favor, nos siga, curta o canal, curta o nosso vídeo, manda para todo mundo, que hoje tem dicas excepcionais.